Oi, Camila, tudo bem? Oi, tudo sim. Hello, tudo bom? Oi, tudo. Oi, João. Vocês estão bem, gente? Tá tudo certo? Sim. Show de bola. Então vamos lá. Deixa eu disponibilizar aqui para vocês. Deixa eu pôr para gravar. Tudo certo. Gente, me fala uma coisa. Vocês chegaram a assistir o vídeo sobre os poemas escolhidos do Gregório de Matos? Sim, Sim, e como é que foi? Tranquilo? tranquilo. Vocês já tinham É o assistido? Boca do Inferno, né? É o Boca do Inferno, exatamente. Vocês já tinham lido alguma coisa dele? Já conheciam? Já. Ah, legal. Ótimo. Deixa eu só dar mais um tempinho para ver se entra mais alguém. Somos só nós por enquanto. Mensagem. Vamos aqui. Eu tinha pensado o seguinte: vocês entenderam bem o vídeo, a análise do poema que a gente fez no vídeo, entenderam o contexto do barroco, ficou claro para vocês, tudo certo? Tem alguma dúvida? O que vocês querem me perguntar? O Leonardo também. Deixa eu ver se tem mais. Eu tinha pensado da gente fazer alguns exercícios para ver isso do barroco e dos poemas do Gregório, para vocês irem se familiarizando, né? A gente tem que prestar bastante atenção, porque os dois últimos textos que a gente analisou juntos eram textos da Unicamp. E a Unicamp, ela tem um olhar para a obra literária que é muito diferente da FUVEST, né? E o Gregório de Matos, ele é uma leitura obrigatória para a FUVEST. Então, o que a gente tem que ver? Na Unicamp, o foco está nos gêneros textuais. Então, eu vou trabalhando com o texto, vou trabalhando com o autor, com a leitura do texto, mas pensando muito na estrutura também, pensando muito no olhar que eu tenho para a estrutura e para a análise comparada entre eles. Na FUVEST, o mais importante é a gente pensar na relação da obra com o contexto em que ela foi escrita. Né? Essa relação texto e contexto é uma das coisas que a FUVEST mais pega. Então, eu pensei da gente fazer alguns exercícios, pode ser? Eu vou deixar até aqui. Pode. Beleza. Vou deixar os aqui aberto. Bom, vamos lá. Olha aí o que a gente tem. Leia o texto, né? É um trechinho de um poema, são as duas últimas estrofes só, são 8 pessoas aqui com a gente. São 2 estrofes só, e de um poema que a gente não leu juntos, não é o poema que eu analisei com vocês no vídeo, tá? Ele diz assim: goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza, e imprime em toda a flor sua pisada. Ó, não aguardes que a madura idade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Ok? Para a gente poder passar para o exercício, que é um exercício bem tranquilo, queria saber se tem alguma palavra aí que vocês não conhecem, alguma palavra, alguma coisa de vocabulário que para vocês seja novidade. Tranquilo? Mocidade, ligeireza, essa ideia de madura idade, tudo certo. Quando a gente vê para esse poema, olha só, quando a gente olha para ele, né, o que a gente está pensando? Ele está falando aqui
de desfrutar a flor da mocidade, certo? Desfrutar a flor da mocidade, que o tempo chega a toda ligeireza, ou seja, o tempo passa rápido demais. Então, eu preciso aproveitar a minha juventude porque o tempo passa rápido demais. E imprime em toda a flor sua pisada. Ele constrói essa metáfora da flor da mocidade, como se a vida fosse o processo da flor nascendo, desabrochando e depois morrendo, e a mocidade fosse o momento em que ela está mais florida, né? E o tempo, quando vem, ele pisa na flor, então ele desgasta ela, ele destrói ela, né? E aí ele segue dizendo, não aguardes, e aí eu tenho uma segunda pessoa do singular aqui. O eu lírico está falando com o leitor, ele está interpelando o leitor. Então ele diz assim, não aguardes que a madura idade te converta a essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Ok? Ele está dizendo aqui, não espere que esse tempo chegue e converta essa flor e essa beleza em terra, em cinza, em sombra, em nada. Então ele está dizendo, aproveita a sua juventude, porque o tempo passa rápido e você vai acabar perdendo essa oportunidade. Então é meio que uma mensagem para o leitor, ok? Eu preciso que vocês me digam duas coisas. Podem até liberar o microfone para falar comigo. Eu preciso que vocês me digam qual é a relação desses trechos que a gente leu com o barroco como movimento literário. E eu quero que vocês identifiquem para mim a figura de linguagem que está no último verso que a gente leu. Rola? Dá para fazer? Como é que vocês acham que esse tema dos versos que a gente leu reflete a temática do barroco, reflete o pensamento do barroco? Então, essa coisa toda da efemeridade, de aproveitar, né, o tempo que ainda se tem, ela não vai contra, porque tem aquela ideia de que você tem que aproveitar, só que ao mesmo tempo aproveitar leva ao inferno, não é uma coisa assim? É exatamente isso. Quando você aproveita a vida, você peca, né? E o pecado gera a culpa, e a culpa gera aquela necessidade de se penitenciar para se redimir. Então você tem toda a razão. Mas na verdade não é ir contra, porque o tema do barroco é pensar essa efemeridade da vida justamente para trabalhar com a dialética pecado e perdão. Então, a efemeridade da vida, ela é um tema que aparece muito no barroco, justamente para ser o instrumento, né, da discussão sobre o pecado e o perdão. Né? E por isso aparece muito, ele está dizendo isso aqui. Então, em muitos textos, a gente vai pensar só a temática da efemeridade da vida. A postura do homem barroco aparece em outros vários, mas o tempo, a passagem do tempo, o fato dele ser fugidio, né, você não conseguir controlar a passagem do tempo, isso também é temática do barroco, justamente para gerar aquela dialética do homem dividido entre a culpa, né, atormentado pela culpa, dividido entre o pecado e o perdão, ok? Então não é que eles não trabalham com a efemeridade da vida, eles trabalham justamente para ter a ideia de pensar a imagem do pecado, do homem pecador. Ficou claro, será? Sim. Beleza, então ótimo, é exatamente assim. Essa temática da efemeridade da vida é uma das coisas que o barroco mais explora na literatura. Seja para dizer para você aproveitar, seja para dizer para você não aproveitar, porque você vai cair no pecado. Lembra? A gente está sempre. O barroco é o movimento dos contrastes, a gente está sempre dividido, né? Entre o certo e o errado, o bem e o mal. Ótimo. Agora, lá no último verso, esse aqui. Em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Tem uma figura de linguagem aqui que é muito importante. Que figura é essa? Polissíndeto? O polissíndeto, não. O polissíndeto, lembra, a gente só vai classificar o polissíndeto, vai só configurar o polissíndeto quando tem a repetição da mesma conjunção. Em é preposição, então não qualifica como polissíndeto. É outra figura. Metáfora? Tem a metáfora da flor,
Mas é o fato da gente ter essa enumeração de ideias. Tem uma outra figura que é mais forte que a metáfora, porque a metáfora ela está em todos os versos. É a mesma metáfora em todos os versos. Aqui a gente tem, só nesse verso, uma outra figura que é importante. Ele está enumerando terra, cinza, pó, sombra, nada. Vocês percebem que nessa enumeração tem uma espécie de sequência de ideias? Terra, aí reduz um pouco, cinza, aí reduz um pouco, pó, aí reduz menos que pó, sombra, menos que sombra, nada. Gradação. Exatamente. É uma enumeração que propõe uma sequência de ideias. Essa é a gradação. Ok? Para vocês não se esquecerem dela, tá? A gradação ela vai ser um elemento importante no barroco também. Tá? Não tão forte quanto a hipérbole, as antíteses, os paradoxos, e o hipérbato, que tem aquela inversão sintática. Mas a gradação também vai aparecer. E vocês vão ver, inclusive, bastante lá no Sermão da Quarta-feira de Cinzas do Padre Antônio Vieira. Ok? Bom, vamos pensar no exercício então. Ó, ele diz assim: os tercetos acima ilustram. Letra A. O caráter de jogo verbal próprio da poesia lírica do século XVI, sustentando uma crítica à preocupação feminina com a beleza. B. Jogo metafórico do barroco a respeito da fugacidade da vida, exaltando o gozo do momento. C. Estilo pedagógico da poesia neoclássica, ratificando as reflexões do poeta sobre as mulheres maduras. D. As características de um romântico, porque fala de flores, terras, sombras. Ou E. Uma poesia que fala de uma existência mais materialista do que espiritual, própria da visão de mundo nostálgico cultista. Qual dessas alternativas vocês marcariam como correta? B. B de bola ou D de dado? B de bola. Uhum. Alguém tem alguma outra ideia? Não, todo mundo fica com a letra D. É B de bola? Ó, meu computador tá super lento, tá, gente? Mas vocês têm toda a razão. O que ele vai fazer aqui? Um jogo metafórico que o barroco costuma fazer. Como é que se chama, né? Vocês devem estar lembrados, a gente falou bastante disso nas nossas últimas conversas. Como é que se chama aquele preceito estético do barroco que trabalha com essas figuras de estilo, com a exploração das figuras de linguagem, com essa dinâmica de criar um jogo com as palavras? Como é o nome disso? Cultismo? É o cultismo, exato, tá? Esse poema, ele é um poema extremamente cultista. Quando ele vai falar da juventude, ele está criando aqui uma metáfora com a flor. E aí ele diz que o tempo que vem para carregar embora essa juventude é como um pé que pisa em cima dessa flor, né? Então, toda essa construção metafórica, todos os versos trabalham com a mesma metáfora. Essa construção metafórica, ela vai configurar aí um dos elementos do cultismo. Tudo bem? Vocês classificam esse exercício como fácil, médio ou difícil? Fácil. Fácil? Ok. Vamos dar uma olhadinha em mais um, tá? Mais um exercício aqui que é sobre o Gregório de Matos, mas esse não é da FUVEST. Esse é um exercício modelo Enem. Só para vocês entenderem, né? Como é importante também a gente olhar para as obras pensando que outros vestibulares podem cobrá-las. Vocês têm um excerto aqui de um outro poema, completamente diferente. Né? A gente vai ler juntos e a gente vai ler o exercício e eu quero que vocês reflitam comigo sobre ele. De novo, pensando em cultismo e conceptismo e pensando no tipo de poesia que o Gregório de Matos faz. Lembra que nesse livro, o José Miguel Wisnik, que é o organizador, ele subdivide, né, a poesia do Gregório em 5 tipos. Poesia satírica, poesia encomiástica, poesia religiosa, poesia lírico-amorosa e poesia erótica. Então, vamos dar uma olhada nesse texto para vocês entenderem que tipo de poesia é essa, tá? Porque ela pode parecer um tipo e, na verdade, ser outro. Olha só o que ele está dizendo aqui.
Quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção o dia. Páscoa de flores, dia de alegria, aquele povo foi tão afligido, o dia em que por Deus foi redimido, ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia, pois mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser, senão um verdadeiro Deus que veio extirpar desta cidade o faraó do povo brasileiro? Ok? Reparem que não é um poema muito fácil de ser entendido, né? Olha como ele está fazendo várias inversões sintáticas. O que ele diz aqui, ó, nos primeiros 2 versos? Quando Deus redimiu da tirania da mão do faraó, endurecido o povo hebreu amado e esclarecido. Páscoa ficou da redenção o dia. Os 4 primeiros versos, eles se complementam no sentido sintático, né? Então, quando a gente olha para isso, reparem, seria nessa temática, nessa estrutura, deixa eu só melhorar aqui para mim, isso. Nessa estrutura, você teria, se você colocasse na ordem direta, ele diz assim, quando Deus redimiu o povo hebreu amado e esclarecido da mão do faraó endurecido, ficou, da redenção, o dia da Páscoa. Olha como está tudo invertido, né? Essa inversão sintática, ela configura uma outra figura de linguagem que é muito importante, que é o hipérbato. O hipérbato é a figura da inversão sintática. E aí, o que acontece quando a gente tem o hipérbato? Esse rebuscamento da linguagem. E é quase um hermetismo. Parece que o poema fica cada vez mais difícil de ser compreendido. Tá? E essa dificuldade, esse preciosismo vocabular, essa preocupação com a linguagem, isso também é cultista, né? Deu para vocês entenderem o que ele faz aqui? Eu quero que vocês reflitam um pouquinho a respeito e eu vou ler o exercício e as alternativas enquanto isso. E eu quero saber onde vocês chegam, né? Em qual alternativa vocês chegam. Ele diz assim, o exercício. Com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresenta princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta temática expressa por letra A, visão cética sobre as relações sociais, letra B, preocupação com a identidade brasileira, letra C, crítica velada à forma de governo vigente, D, reflexão sobre os dogmas do cristianismo e E, questionamento das práticas pagãs na Bahia. Qual dessas alternativas vocês marcariam como certa? Né? Sobre o que esse poema está falando? Eu acho que eu colocaria C. C? Crítica velada? Crítica velada à forma de governo vigente, né? Tá, por quê? Onde vocês acham que está a crítica ali? Quando ele fala do faraó do povo brasileiro. Exato. Quem será que é o faraó do povo brasileiro? Governante. O governante, né? O que ele está dizendo nesse poema, gente? É uma analogia também. Quando a gente olha, ele fala de Deus, ele fala de povo hebreu, ele fala de Páscoa, ele fala desses eventos que são eventos religiosos. A gente pode pensar, talvez esse seja um poema religioso, né? Que se enquadre na religiosidade do barroco, do Boca do Inferno, do Gregório de Matos. Só que ele está fazendo uma comparação. Ele diz, da mesma maneira que Deus redimiu o povo hebreu da mão tirana do faraó, a majestade, que no caso seria o rei, né, o rei de Portugal, majestade vem para o Brasil ocupando essa função de Deus para livrar o povo brasileiro do faraó daqui. O faraó daqui seria o governante, né? A gente vai ver que na poesia satírica do Gregório, ele vai falar muito desse governo da Bahia. Inclusive, ele fala da Bahia demais, né? A gente tinha a Bahia ali como o centro mesmo da nação. O Brasil era concentrado ali naquela região, sobretudo na Bahia, né? Por conta dos engenhos de açúcar, dos produtos comerciais que tinham ali naquela altura do século XVII, né? E aí, o que ele vai dizer? Ele vai questionar esse governo porque ele vai ver que muitos desses governantes praticam usura na taxa de impostos. O que é usura? Usura significa juros muito altos, juros exorbitantes. Então, é você cobrar muito os impostos com uma taxação muito alta. E isso fazia com que existisse um abismo gigantesco, né? De classe social. Então, quem era pobre era muito pobre e estava sempre devendo. E quem era rico era muito rico e estava sempre lucrando, porque parte desses impostos iam para essas pessoas. Então, ele vai falar dessa corrupção do governo. Então, quando ele faz essa crítica, é uma crítica velada, porque ele construiu essa metáfora, essa analogia com Deus e o faraó da Bíblia,
mas, ao mesmo tempo, né, é uma crítica direcionada para essa questão do governo. Ela é velada, mas ela é perceptível. Então, alternativa C, a alternativa correta, ok? Esse exercício, vocês acham que ele é fácil, médio ou difícil? Fácil. Fácil, tranquilo. Geralmente, os exercícios do Enem são exercícios mais fáceis, né? Mais tranquilos de resolver. Dá tempo da gente fazer mais um, né? Aqui, pensando nos estudos de Gregório que vocês fizeram nos últimos dias, você tem que marcar aqui o que é errado sobre ele, né? Então, vamos ver uma por uma e a gente vai verificando se é certo ou errado. Letra A. Divide-se a poesia... Vocês estão enxergando aí a tela, né? Vocês estão enxergando o exercício. Sim, sim. Tá tudo certo. Então tá bom. Divide-se a poesia lírica de Gregório de Matos em 3 temáticas. Poesia lírico-amorosa, poesia lírica reflexiva e poesia religiosa. Letra B. Na lírico-amorosa, do Gregório de Matos, o elogio da formosura da mulher é comumente vazado em comparações e metáforas associadas à natureza, celebrando a superioridade daquela perante esta, da mulher perante a natureza. C. Ao elogio da beleza feminina, costuma somar-se o tema do Carpe Diem, em que o poeta convida a amada a desfrutar os prazeres da vida, como o exemplo do verso que a gente leu antes. Goza, goza da flor da mocidade, né? Desfruta, aproveita a flor da mocidade. D. Carpe Diem ganha um tom de apelo dramático, urgente, quando associado aos temas da fugacidade, do tempo e da efemeridade de todas as coisas. Não aguardes que a maduridade te converta a essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Então, a ideia de Carpe Diem é um preceito latino que vai ser recuperado pelos barrocos justamente para tratar dessa questão da efemeridade da vida. Carpe Diem significa aproveite o dia, desfrute do dia, né? Então, como a efemeridade da vida é uma temática muito importante para os barrocos, eles falam muito sobre isso, o Carpe Diem vai ser uma influência importante, né? Bom, e na letra E, tendo em vista os preceitos morais e religiosos da Contra-Reforma, o poeta nunca recua perante a tentação erótica. Olhos meus, disse então por defender-me, se a beleza eis de ver para matar-me, antes olhos cegueis do que eu perder-me, ok? Só para vocês lembrarem, na letra A, ele diz ali que se subdivide em 3 temáticas, não são 3 categorias, só para vocês não confundirem com as 5 categorias que a gente viu agora há pouco, tá bem? Qual dessas alternativas vocês marcariam? Lembrando que o exercício quer o que é incorreto, a alternativa que está errada. Seria aí? Aê? Por que você acha que a E está errada? Porque ele fala que ele nunca recua perante a tentação erótica ali. Uhum. Ele diz assim, tendo em vista os preceitos morais e religiosos da Contra-Reforma, o poeta nunca recua perante a tentação erótica. Ele nunca rejeita, né? Ele nunca se afasta. E aí o exemplo é justamente o inverso. O exemplo diz, olhos meus, disse então por defender-me. Se a beleza eis de ver para matar-me, se a beleza que você tem é capaz de me matar, eu prefiro cegar os meus olhos do que me perder. Né? Nesse excerto, nesse trechinho, ele está falando justamente sobre recuar diante da tentação erótica, né? Nesse exemplo. E aí a afirmativa diz que ele nunca recua. E a gente sabe que em muitos poemas ele vai recuar, né? Principalmente nos lírico-amorosos, ele vai trabalhar com a imagem da mulher construída como se ela fosse
uma espécie de objeto de tentação. E aí ele critica isso e se afasta dela. Vocês entendem o que eu quero dizer? Aqui, a alternativa diz que ele nunca recua diante da tentação. E ele recua muitas vezes, a verdade é essa, tá? Nas demais, tá tudo certo, ok? A questão do carpe diem é um fato importante, a gente quer a alternativa incorreta, né? Então, a questão do carpe diem é um fato, existe mesmo, e é essa coisa da urgência, aproveita logo, porque senão vai passar, e aí fica dividido, porque se aproveita, peca, então tá sempre naquela dicotomia. A questão do elogio da beleza feminina, ele vai muito falar sobre essa questão do carpe diem. A gente acabou de ver naquele poema da Flor da Mocidade que ele fala sobre isso, né? Que a beleza feminina está associada à juventude. Quando o tempo chega, o tempo carrega essa beleza embora. Então ele fala muito dessa questão do aspecto estético. Ele vai na lírica amorosa elogiar também essa figura feminina e ele vai associá-la a elementos da natureza. No poema que a gente leu agorinha mesmo, ele faz essa comparação, né, essa metáfora da flor com a beleza feminina. Então, sempre muito ligado a esse elemento da natureza. E quando ele vai falar de que essa beleza vai indo embora com a passagem do tempo, ele vai dizer em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Terra também vai ser um elemento da natureza, né? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Então, a presença da natureza é sempre muito forte. Sobretudo, quando ele fala da beleza feminina. E aí ele vai dizer que a mulher é até mais bonita do que a própria natureza, né? Isso a gente vê constantemente também nos poemas, vocês, quando lerem, vão perceber. E vai dizer dessa questão da temática. A gente tem a poesia lírico-amorosa, que pode ser erótica ou só lírica. A gente tem a poesia reflexiva, que o José Miguel Wisnik, no livro, chama de poesia de circunstância, que é a poesia satírica e a poesia encomiástica, reflexiva. E a poesia religiosa, ok? Então, são mesmo 3 eixos temáticos que se subdividem em 5 categorias. Tudo bem? Esse exercício tranquilo também? Acho que dá tempo da gente fazer mais um. Pode ser? Olha só, esse aqui é um exercício interessante também, bem cara de FUVEST primeira fase, tá? Considerando a poesia de Gregório de Matos e o momento literário em que a obra se insere, ou seja, o barroco literário, avalia as seguintes afirmativas. Primeira, apresentando a luta do homem no embate entre carne e espírito, a terra e o céu, o presente e a eternidade, os poemas religiosos do autor correspondem à sensibilidade da época e encontram um paralelo na obra de um seu contemporâneo, Padre Antônio Vieira. Tá certo isso? Ele tá falando mesmo de que é uma poesia que apresenta a luta do homem no embate entre carne, espírito, terra, céu, presente e eternidade. Ele tá falando sobre isso? Sim ou não? Sim. Sim, essa tá certa então, certo? E, de fato, ele encontra um paralelo na obra do Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira também vai falar muito dessas questões, né? Do certo, do errado, do bem, do mal, do céu, do inferno, da terra, do paraíso. Ai, gente, a gente precisa dar uma aceleradinha porque vai acabar a nossa reunião aqui. Só vou seguindo, tá? Afirmativa 2, ok? Então, a afirmativa 1 tá correta. A gente vai usar essa informação, eu já consigo eliminar 2 ali nas minhas alternativas, né? Depois, afirmativa 2. Os poemas erótico-irônicos são exemplos da versatilidade do poeta, mas não são representativos da melhor poesia do autor. Por não apresentarem a mesma sofisticação e riqueza de recursos poéticos que os poemas líricos ou religiosos apresentam. Isso faz sentido? Podemos considerar correto? Vou deixar vocês pensarem um pouco mais, ok? Vou para a afirmativa 3. Como bom exemplo da poesia barroca, a poesia do autor incrementa e exagera alguns recursos poéticos, deixando sua linguagem mais rebuscada e enredada pelo uso de figuras de linguagem raras e de resultados tortuosos. Isso tá certo, será? Na afirmativa 4, vamos pensar, né? Na afirmativa 4, a presença do elemento mulato nessa poesia
na poesia do Gregório de Matos, de maneira geral, resgata para a literatura uma dimensão social problemática da sociedade baiana da época. Num país de escravos, o mestiço é um ser em conflito, vítima e algoz em uma sociedade violentamente desigual. Dessas alternativas aqui, quais são as que estão certas? Ok? De A a E, vocês têm algumas alternativas aí. Somente a 1 e a 2, somente a 1, a 2 e a 3, somente a 1, a 3 e a 4, somente 2 e 4, somente 3 e 4. Qual dessas vocês acham que é a alternativa correta, pensando nas 4 afirmativas que a gente leu? Não tem a opção todas estão corretas. Então, alguma coisa aí está errada. Qual será que é? A alternativa C é a correta? Você marcaria C? Marcaria. Ok, então você acha que a 2 está errada? Ah, não sei. Não sabe? O que teria de errado na 2? O que te incomoda na 2? Tipo, eu concordei com a parte que fala, por não apresentarem a mesma sofisticação e riqueza de recursos poéticos que os poemas líricos ou religiosos apresentam. Uhum. Você concordou ou não concordou? Sim, concordei. Você concordou. Então, assim, os poemas eróticos irônicos são um exemplo da versatilidade do poeta, mas não são representativos da sua melhor poesia, né? Eu disse para vocês que o suprassumo da poesia do Gregório de Matos é a poesia satírica, inclusive é o que mais tem, é o que ele mais escreveu, né? Não que o resto seja ruim, mas esse é mesmo o ápice da produção poética dele. E aí a afirmativa vai dizer o seguinte, que só não é melhor porque não apresenta a mesma sofisticação e riqueza de recursos poéticos que os poemas líricos e os religiosos. De fato, os poemas eróticos eles não têm nenhuma riqueza de rebuscamento de linguagem, nada nesse sentido. Mas não é por isso que ele não é o melhor da poesia do Gregório. Porque o melhor justamente não é nem o lírico nem o religioso. O melhor é o satírico, né? Então, a melhor parte da poesia do Gregório de Matos está na crítica social que ele faz, não está no estilo. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Você tem razão, tá? Não sei se vocês concordam ou não com ela, mas a alternativa correta é a alternativa C, porque a 2 realmente está errada. Eu achei que vocês pudessem pensar que a 4 tivesse errada, né? Porque ele vai falar da figura do negro aqui. E a gente não chegou a ver ainda, mas eu vou analisar com vocês algumas coisas na nossa próxima aula, que sai quinta-feira agora, que é a segunda parte da análise desse livro. Vocês vão ver que ele trata dessa temática do negro, sim, né? E, inclusive, ele vai dizer que grande parte da população pensava nos negros e nos mestiços, tanto de indígena com europeu, quanto de negro com europeu, como objeto. E aí, para essas pessoas desse momento histórico, essa temática, né? A maior posse possível era ter outras pessoas, né? Existem alguns problemas, e a gente pode no plantão da semana que vem conversar mais sobre isso, mas existem alguns problemas com relação à figura do negro representada nos poemas do Gregório de Matos. A gente conversa mais sobre isso depois. Mas, efetivamente, ele traz essa temática para mostrar, né, essa questão da desigualdade social. O maior foco da crítica social do Gregório na poesia satírica é com a desigualdade. Ele vai tratar muito dessa questão. Por isso que ele fala tanto da usura e fala muito dos governantes, né, que são corruptos, que roubam, tomam atitudes ilícitas, fazem essa usura que é a sobretaxa de impostos. Então ele vai criticar muito isso para pensar na desigualdade. E a figura do negro também vai ser uma questão importante, ok? Eu vou analisar com vocês na videoaula de quinta-feira mais alguns poemas, inclusive um deles é um poema satírico. E aí no plantão a gente pode retomar e pensar um pouquinho mais a respeito, tá bom? Gente, tá tudo bem? Tá tudo certo?
A gente tem só 3 minutinhos, então já quero me despedir de vocês para não cair sem nada. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Não, tá tudo certo. Tá tudo bem? Adorei que vocês vieram me ver hoje. A gente chegou a ter 10 pessoas aqui, viu? Achei muito bom, fiquei muito feliz. Tá indo tudo bem? Tá dando tudo certo? Estão conseguindo assistir as aulas? Tá tudo certinho? Tudo sim. Sim. Então tá bom, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma preocupação, vocês me escrevam, tá bom? Mandem notícias, tá? Então, Tá bom. um beijinho pra vocês, boa semana. E aí a gente se vê na semana que vem, tá bom? Ah, não Tá bom. esquece que eu coloquei pra vocês lá no grupo do WhatsApp uma lista de exercícios que ninguém fez ainda, tá? Que é sobre os sonetos do Camões e os sermões do Vieira. Então, acho que uma pessoa ou só duas fizeram. Então, se vocês quiserem fazer para ir tirando mais dúvidas, também é legal, tá bom? Não é nada obrigatório, é só uma coisa extra, mas vale a pena para dar uma treinada, se vocês tiverem com tempo e disposição, tá certo? Tá bom, obrigada. Beijo, gente, até mais. Tchau. Até.